Olá, leitores! Bem-vindos ao último encontro de uma série de entrevistas com escritores catarinenses. Este evento, que tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através da Lei de Incentivo à Cultura, e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Geise Calabria, professora de literatura, mediadora de leitura e condutora desta entrevista. E o entrevistado de hoje é o professor e escritor Adriano Salve. Adriano é formado em letras, com especialização em literatura brasileira. Estreou como escritor em 2019 com a publicação dos livros Papum Microcontos, Microcontando e O Parangolé da Palavra, os dois últimos em coautoria. Em 2021 lançou Tragicômicos e Ainda Estavam Lá, este último também em coautoria. Todos de micronarrativas. Também já participou de várias coletâneas de poesia e contos. Desde 2018 administra o Instagram literário @microcontando. Bom, seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Geise. Obrigado a todos que estão aqui presentes. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre literatura, sobre prosa mínima. Sim. Dando início, então, à entrevista, o que te levou à literatura e quais foram as suas principais influências? Então, eu sempre gostei de ler, né? Eu lia antes, durante e, sobretudo, depois da faculdade. Né? E a leitura ela vai amadurecendo com o tempo, você vai experimentando autores diferentes, né? E vai se identificando com um e com outro, né? E eu me lembro que durante a faculdade eu fiquei bastante impactado com alguns textos, com alguns autores, né? Entre eles os autores modernistas, né? Seja lá o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, né? E isso foi, de certa forma, né, fechando com um pouco com aquilo que eu gosto, né, que eu me identifico, enfim. Então, quando então comecei como leitor, né? Em 2016 eu decidi, de forma um pouco até ousada, me arriscar a escrever num blog literário. Você via mais como um caderno pessoal, né, digital, assim, onde eu produzia um pouco de poesias, resenhas, crônicas, né, contos. Em 2017, quando eu fui trabalhar no EMIT, né, no ensino médio integral em tempo integral, havia ali um componente de literatura que abordava os microcontos, e para mim foi bastante impactante, né, ter acesso a esses textos. Houve uma identificação muito imediata, e eu passei a me desafiar a escrever, então, esse tipo de texto, a publicá-los no primeiro momento no blog, aí logo em seguida fiz a parceria com então, o escritor Márcio Markendorf, e a gente decidiu expor esses trabalhos no Instagram, que é uma rede social que tem mais visibilidade, é mais dinâmica, né? O blog é uma coisa já um pouco mais ultrapassada, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a trabalhar com esses textos numa perspectiva também multimodal. O que isso quer dizer? A gente trabalha com o texto e a imagem dialogando, isso torna bastante dinâmico, então, a leitura. E aí, a partir desse Instagram que nós criamos, o Microcontando, né, a gente começou a se tornar conhecido. As redes sociais, elas expandem, né, elas são abertas ali para o país, para o mundo todo. Então, a gente começou a se tornar conhecido, a dar entrevistas relacionadas a revistas acadêmicas, né, que falavam sobre esse gênero, né. Veio aí, então, o pessoal de editoras de livro didático, sempre atentos, identificaram o Instagram, gostaram do material, fizeram um convite para participar, para que eu participasse de coletâneas de livro didático, né. E por aí foi. Aí depois vieram alguns livros, os editais, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Também participei de vários concursos literários, né? E sempre consegui
entrar nas coletâneas, seja com uma poesia, seja com contos, mini-contos, enfim, né, e diversificando assim, as produções em coautoria também. Sim. Então, fala um pouco mais para a gente sobre o que é um microconto. Então, eu imaginei que você fosse perguntar, uma pergunta recorrente que a gente tenta responder, né? Eu penso assim que o microconto ele é uma história, né, uma narrativa em que o autor tem tempo para escrever e o leitor tem pressa para ler, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para você escrever um mini conto, você precisa trabalhar muito a palavra, né, no sentido de enxugar ao máximo, né, buscar o máximo de recursos, ou seja, o máximo de sentido, de expressividade, né, com o mínimo de recursos, isso quer dizer com o mínimo de palavras. Então, seria uma espécie de arte da concisão, né? O miniconto ele vai levar ao extremo o trabalho da literatura, no sentido de criar um texto bastante conciso, né? É uma escola literária, né? As escolas literárias a gente sabe que são diversas, são muitos autores, diferentes gêneros, e há os autores, como eu vinha falando aqui antes, assim, em off, né? Autores como o Oswald de Andrade, por exemplo, né? Aí a gente vai, de repente, fazer uma linha cronológica, a gente vai poder pensar também em alguns autores da literatura marginal da década de 70, na década de 90 foi o boom da microliteratura, anos 2000, e veja que acaba se consolidando, ele vem se consolidando gradativamente como um gênero e vai ganhando espaço, então, no cenário nacional, né? Óbvio que ainda é bastante cedo ainda, né? A literatura ela se consolida com o passar das gerações, fica, assim, se você for pensar na América Latina, ou Espanha, o microconto ele já é uma tradição, né? Com autores bastante respeitados e influentes, inclusive no cenário internacional. Bom, então praticamente uma narrativa que diz muito em poucas linhas, em poucos caracteres. Exatamente, é dizer tudo que se quer dizer, né, com um mínimo de palavras, com um mínimo de recursos, né? É um enxugamento máximo do texto, e assim, é um grande exercício, né? Eu me lembro que tem uma citação do Karl Marx, né? E que ele disse que, olha, vocês, em um de seus livros, né, vocês me desculpem, vocês nos desculpem a gente escrever tanto, mas é que não tivemos tempo para escrever menos, né? Uhum. Ele já tinha essa lógica, assim, né, de que para escrever pouco você precisa todo um exercício e trabalhar muito a palavra, né, no sentido Sim. de se buscar a concisão. Sim, então fala pra gente um pouco mais como que é o teu processo de escrita, seja de micronarrativas ou de poemas, contos, como que funciona para ti? Então, o meu processo é um processo intuitivo, né, e, ao mesmo tempo, pragmático. Né? Intuitivo no sentido de que, em alguns textos, você cria de pronto, de uma observação, de um fato do cotidiano, de um comportamento das pessoas, de uma situação em que você se depara. Né? São textos que nascem quase que prontos, assim, né? E pragmático no sentido de sentar, né, e pensar sobre essa produção, escrever e reescrever, e buscar, né, a melhor palavra, a melhor forma, né, de colocar o que você pretende contar. Né? Antes de mais nada, a escrita é o exercício de contar histórias, né? Então, só que eu quero contar essa história de uma forma bastante objetiva, né?
E aí, então, o que eu faço? Como a gente trabalha bastante, embora viva de literatura como professor, mediador de leitura, né, e, de certa forma, como escritor, mas o tempo é escasso para escrever. Então, uma vez por semana, eu sento, né, e pego algumas anotações durante a semana, né, mais um trabalho de um pouco de pesquisa e leitura, e monto uma certa quantidade, escrevo uma certa quantidade de microcontos. Também faço o trabalho de ilustração, né, para isso eu uso um recurso do Canva, onde eu vou trabalhar com texto e imagem, para logo em seguida publicar no Instagram literário, que é o Microcontando, né, esse Instagram que a gente criou lá em 2018. Alguns textos prontos, acabados, então eles vão para o Instagram. Outros que ainda, né, precisam maturar ainda, eles ficam em banho-maria. Né? Eu acho que é um bom exercício para quem quer escrever, né, independente se escreve dentro de uma escola que trabalha com a concisão ou outros estilos que se estendem um pouco mais. A ideia de trabalhar, deixar o texto na gaveta, vamos dizer assim, né? Deixar o texto descansar, depurar, para depois você retomar ele, é importante. Então, alguns textos, sim, eles ficam lá, né, esperando um processo de maturação. Às vezes não acontece, você descarta, né? E parte para outros textos. Então, também não convém se agarrar, não, quero muito desenvolver esse texto nessa ideia. Se a coisa não flui, então é porque não é para fluir. Então, tem o teu tempo. Mas respondendo a sua pergunta, é isso. Né? É muito intuitivo, mas também é um trabalho pragmático, é um trabalho, vamos dizer assim, braçal, né? Na produção. Um microconto, muitas vezes, ele tem só uma sugestão de história por parte do escritor. Tu acha que isso faz com que o leitor seja mais participativo ou não? Olha, com certeza. Com certeza, essa é uma das características da literatura e ela é muito forte dentro da micronarrativa. Né? Ou seja, o fato de que o que o escritor se propõe a fazer é dar o mínimo, né? E o preenchimento das elipses narrativas fica por conta do leitor. Então, ou seja, acontece um certo protagonismo do leitor, sobretudo no microconto. O próprio Hemingway já havia desenvolvido essa teoria do iceberg, né? De que o que se mostra é muito pouco, né? O que efetivamente tem de substância, de conteúdo, de potência na palavra, e o microconto ele está submerso. Né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. E esse tipo de narrativa curtíssima, tu acha que tem a ver com o processo de aceleração da vida moderna? Também, Pela também. pressa dos leitores, talvez, tudo cada vez mais rápido, os vídeos, as músicas mais de 3 minutos, hoje em dia já não são tão consumidas. Talvez a literatura também tenha caído nisso? Olha, em parte, né? Tem leitor para tudo, né? Existem os leitores como você aí, que lê, né, O Senhor dos Anéis, enfim, aquelas páginas e páginas, né? E se deleita muito com isso, né? E prioriza essas leituras. E tem um leitor que efetivamente não consegue mergulhar tanto, às vezes, né? Ou que prefere literaturas mais breves. Eu, particularmente, gosto de textos mais curtos. E, e tamanho também não tem a ver com a qualidade do texto, né? Às vezes você pega alguns romances muito extensos e eles pouco agregam ao leitor, né? E ao contrário, às vezes um texto curto ou um próprio microconto, ele te impacta de uma forma, né, que, sabe, é muito mais, a palavra tem muito mais potência do que propriamente um texto muito longo, né?
Então, eu penso que tem um pouco a ver com essa questão da modernidade, sim, as pessoas, né, elas né, às vezes não têm tanto tempo para ler, para consumir, e a literatura mínima, ela vem, né, sobretudo, em diferentes plataformas, né? Não só o livro físico, mas também a rede social, o Instagram, enfim, outras plataformas. É um momento em que ela para no dia dela e se depara com a literatura, né? E tem ali um momento de catarse, um momento de fruição, um momento de deleite, um momento de reflexão, um momento de prazer estético, né? Então, não se perde, a literatura não perde, ela simplesmente se renova e acompanha, né, o dinamismo da sociedade. Então, tu concorda que a internet talvez seja a mãe do microconto? Ou não exatamente? Então, é possível, não sei se mãe, mas uma espécie de ama de leite, assim, né? No sentido de que a internet ela possibilita muito o leitor e o escritor, né? Ler, compartilhar, né? Interagir, promover a microliteratura. Eu acho que a internet hoje é um canal riquíssimo, né? De acesso democrático, né? Aos leitores. Então, ou seja, um texto que antes estava condicionado apenas ao texto impresso, agora ele está aí, portátil, na mão das pessoas, indo para cima e para baixo, né? Democratizando, compartilhando de maneira dinâmica. Eu acho que isso tudo soma, né? Sim, E ajuda, claro, a promoção da literatura como um todo. sim, o Gustavo comentou que o limite de caracteres nos posts obriga uma certa concisão. Sim, então, isso tem tudo a ver, isso que o Gustavo falou, porque o microconto ele começa mesmo dentro dessa lógica de o Twitter antigamente tinha 140 caracteres apenas, né? A pessoa tinha que comunicar, às vezes contar suas histórias dentro daquele limite de caracteres. Agora aumentou um pouco, mas ele dialoga perfeitamente. Eu me lembro que aqui em Itajaí, uma época, depois eu até tentei entrar em contato com o pessoal, eles haviam feito um projeto de mini contos com textos de celular. Eles pegavam o texto celular, as conversas das pessoas e extraíam dali mini contos, né, a partir dessas conversas de celular. Então, realmente, essa da época das mensagens, né? A gente não está falando de Instagram, né? Da época das mensagens. Então, sim, eu acho que tem tudo a ver, Gustavo, que você comentou aí, né? Existe um limite de caracteres e aí você tem que se expressar dentro daquele limite e isso tem tudo a ver com a contemporaneidade, né? Sim, Drummond já dizia, né? Escrever é cortar palavras. João Cabral também deve se enxugar até a morte. Tchekov, a concisão, a irmã do talento. Com tudo isso, todos esses grandes escritores, como que a gente demorou tanto para chegar no microconto? Ou se não demoramos, como que a gente demorou tanto, talvez, para chegar no ápice, né? Acredito que o microconto é um gênero que não é tão recente, mas agora, nos últimos anos, que tem feito tanto sucesso, de certa forma. Eu não sei se demorou, né? O importante é que chegou. Chegou, quer dizer, é o que eu já havia dito, né? Já existia, né? O texto curto ele é muito antigo. Se a gente vai remontar aí a história do texto escrito, a gente pega a Bíblia, que tem versículos, né? Depois a gente passa pelo próprio Machado, né? Que tem se você for pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, são 160 quase que microcapítulos, alguns, né? Alguns são muito curtos. Depois vem aí o Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, né, onde também, né, tem uns capítulos que são mini contos, né, por exemplo, Natal, né,
minha filha nasceu, né? Então, você tem ali um capítulo acabado, já vai para o próximo, né? Então, como eu havia dito, a literatura marginal da década de 70, que vem com os poemas, e a gente não sabe, eles ficam num limiar muito estreito entre a poesia e o miniconto, né? E aí depois vem autores da década de 90 e os autores contemporâneos, e aí, como a gente já vinha falando antes, com o advento da internet, isso ganha uma proporção mais ampla, né, maior. Então, eu acho que veio em onda, né? Essa onda veio crescendo e agora, com a tecnologia, com a internet no século XXI, ele está acontecendo, né? Então, você Sim, basta ver a quantidade de canais que tem, né? De sim. microcontos na internet, é impressionante. Existiam muitas narrativas curtas, mas não como ditas, isso é um microconto. Qual foi o precursor do microconto no Brasil? Quem chegou, publicou e falou, isso é micronarrativa. Este é um livro de micronarrativas, ou não aconteceu assim? Olha, ali em Curitiba, o Dalton Trevisan, ele sempre teve uma escrita bastante concisa, né? A ponto assim de um dos seus contos se resumir a um travessão, e pronto. Então, assim, ele vai enxugando cada vez mais os seus textos. Em 94, ele lança um livro chamado Aé, um livro de contos, contos mínimos, né, microcontos, e denomina assim microcontos, e é a partir daí, então, em que o gênero ele começa a acontecer assim no Brasil, né? Mas ele vai se consolidar quando o escritor Marcelino Freire ele compila, né, os 100 menores contos do século, onde ele convida 100 escritores contemporâneos para escrever e os desafia a escrever um conto com até 50 caracteres, né, seguindo essa lógica do Twitter, só que com um pouco menos, né, com 50 caracteres. E o livro ele acaba esgotado em todas as edições, tanto que eu não sei se já saiu mais uma edição, mas ele vem se esgotando continuamente. Então, a partir daí, surgiu muita gente no cenário brasileiro produzindo micronarrativas, e aí tem muito concurso, né? Até o ano passado eu participei do concurso de humor de Piracicaba, que é tradicional, 10º concurso de humor, né? Escrevi um texto que também foi selecionado para participar. Então, ou seja, veja que, e esse é para citar apenas um, ou seja, são vários concursos relacionando a micronarrativa em todo o Brasil, né? Quantidade também de editoras publicando esse gênero. Então, tem se consolidado, e eu acho que muito a partir de todos esses escritores que eu falei, mas especificamente com essa nomenclatura com o Dalton Trevisan. Perfeito. Podia então falar para a gente como que surgiu o seu primeiro livro, o Papum Microcontos? Então, surgiu uma certa ousadia minha, né, de querer escrever microcontos, né, de achar que de repente, eu poderia me desafiar a esse tipo de texto. Se eu era um leitor de minicontos e me impactava e gosto tanto, né, se eu sou um leitor, me impacto e gosto tanto, porque então não me desafiar a escrevê-los, né? E foi o que eu fiz. A gente começou a expor esses contos em varais literários, em sarau, aqui em Balneário Camboriú tem o sarau da Tainha, né? A gente digitou aí uma Remington 25, ali, uma máquina datilografar, né? E expusemos, né, num sarau, apresentando ao público um gênero que para quem frequentava o sarau também foi uma novidade, né? Depois esses textos começaram a fazer parte dos outros textos no blog. Hoje em dia, os mini contos se sobrepõem, se superam em muitos outros gêneros que eu tenho escrito, apesar de que já, como eu disse, já participei de coletânea de poesia, já participei de coletânea de contos, né? O microconto vem se sobressaindo cada vez mais.
E aí, quando eu percebi que já tinha mais ou menos uma quantidade, né, de textos prontos, eu encaminhei para uma editora que topou publicar, publicamos o livro e ele foi lançado, então, no ano de 2019. Coincidentemente, em 2019, eu e o Márcio submetemos a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú e também aprovamos um outro, que já eram os textos que estavam no Instagram, o Microcontando, e o livro saiu também com o mesmo nome, Microcontando. Então, nesse ano, a gente aprovou pela LIC o Microcontando, e eu tive o convite para participar de uma coletânea de 5 escritores, né, no Ceará, no Nordeste, o Parangolé da Palavra. Então, em 2019, assim, eu acabo estreando na literatura de forma impressa, né, vamos dizer assim, já com 3 títulos desse gênero. Né? Então, é isso. A gente se desafia, né? Se desafia a colocar, a mostrar para o mundo, a expor um pouco daquilo que a gente produz, né, no sentido de criar aquilo que a gente já vinha comentando, né, prazer estético, entretenimento, algumas catarses, reflexão, né, dialogar com essa proposta literária. Como é que é? Como diz o Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida não basta. Então, eu acho que é importante a gente se identificar com algum movimento artístico, seja ele qual for, e tentar se expressar a partir dele, né? E é isso que eu venho tentando através da literatura. Eu já era professor de literatura há muito tempo, né? Até então era um leitor, um apreciador da palavra, e de repente eu decidi estar do outro lado, né? E me colocar, então, no papel de escritor, de criador. Poderia, então, ler para a gente algum dos seus textos? Sim, eu vou ler aqui alguma coisa. Talvez eu surpreenda um pouco alguns que estão aqui, né, porque estão acostumados a textos tão curtos. Eu quero ler um texto que saiu pela editora Botecanes, aqui da cidade de Camboriú. Botecanes, editora Cabocla, é uma editora onde eu e outros escritores que já passaram por aqui, Demetrio, enfim, publicamos textos num formato artesanal. Né? É uma proposta diferente, circula em espaços diferentes, abrange outros tipos de leitores. Né? E esse conto é intitulado Passando a Faixa, e é um conto que vai, né, dentro de uma característica que eu gosto muito de trabalhar e que tem a ver com o microconto, que é a ideia do humor, da ironia que está presente nos textos. Ele vai ironizar um pouco a cena política em que vive o Brasil contemporâneo. Então vamos lá. O fim do mundo estava próximo. Pelo jeito que as coisas iam, não haveria mais fuga. Os homens se deparariam com um tribunal constrangedor e implacável, e ele, por ser rebelde e subversivo, teria que lutar até a sua acachapante derrota com Deus Pai Todo-Poderoso no último ato do juízo final. Se sua derrota já estava certa e anunciada, de modo que ninguém apostaria um só vintém em sua vitória, por que diabos, ou melhor, por que ele, o diabo, teria que lutar? Aquilo sim lhe pareceu cruel, injusto e covarde. Pense você, o magrela da escola, tendo que acertar as contas na hora da saída com o grandalhão que te jurou de morte pelo simples fato de você desobedecer aos seus mandos e desmandos? Definitivamente, isso era o fim do mundo. Novamente teria que infringir as regras, uma vez transgressor, sempre transgressor. Não seria lançado num lago para queimar por toda a eternidade para satisfazer o sadismo de uma plateia de puxa-sacos divinos que torceriam pelo seu fatídico fim. Isso não. Já não bastava ter que viver no inferno, um local quente, abafado, insalubre, e por toda a eternidade. Decidiu que não passaria por outra humilhação
como da primeira vez que teve que descer com o rabo entre as pernas, feito um cão chutado para fora de casa. Porém, a questão agora era como evitar seu trágico destino. Sabia que ainda tinha algum tempo, mas precisava ser rápido e ardiloso, pois com Deus não se brinca. Deus era um velho muito esperto. Suas barbas estavam sempre de molho. Não seria enganado facilmente. Tentar persuadi-lo também não daria certo. Já havia tentado em vão essa estratégia por mais de 40 dias naquele deserto escaldante e nada. Aquilo morreu na areia. Deus era um cabeça dura. Quando encasquetava com algo, não tinha o que lhe tirasse do propósito. Não mudaria o script. Além do que, já estava cansado das intromissões do diabo. Mas o tinhoso também era ladino. Pensou, pensou, até que lhe veio a seguinte ideia. Se ao invés dele, Deus encontrasse outro rival de igual fama, porém ainda mais perverso, alguém que pudesse cometer o mal de forma atroz, cruel e estúpida, e que ainda falasse em nome dele para cometer tais delitos, crimes e genocídio. Que fosse cidadão de bem e com a arma em punho metralhasse o inimigo, ainda que imaginário. Que sendo cristão, pai de família, cumprisse umas 3 vezes o sacramento do matrimônio, sempre com uma esposa mais jovem e devota, dessas que não se distraem com erudição. Que colocasse Deus acima de tudo e a si mesmo acima de todos, que liderasse um exército de ignóbeis, uma choldra bestial, rumo ao juízo final. Tudo isso o diabo planejou. Depois vieram as eleições. Então, esse texto está aqui, publicado pela editora Botecanes, então, na coleção Coice de Porco, né, que vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da política, do cenário. Mas eu tenho alguns outros textos aqui, alguns outros livros que foram publicados. Eu não mostrei, eu havia falado do texto do Parangolé da Palavra, desculpa, do Papum, né? Esse com uma capa minimalista. Obrigado, Gustavo. Esse com uma capa minimalista, né? Com a propostas de textos bastante curtos, né? Mínimos, que foi o Papum, o primeiro livro. No mesmo ano, aqui, a gente vinha comentando, veio o Microcontando, capa de Marcelo Labes, capa dura, inclusive esse, saiu 500 exemplares pela LIC, esse em coautoria com o Márcio Markendorf. Esse Parangolé da Palavra, lançado, então, pelo Edital de Cultura de Fortaleza, esse vem com algumas ilustrações, né? O diabo tentou e conseguiu, para ver, né? Nem sempre o diabo se dá mal, né? Nessa história, o diabo se dá bem. Comentário ali da Kátia, né? Aí, depois desses livros aí, veio várias coletâneas, né? Coletânea de poesia, coletâneas de contos, e pelo Elizabeth Anderle, que é o principal edital de cultura aqui em Santa Catarina, eu, o Márcio, e um outro colega nosso que fez oficina conosco, a gente identificou o grande talento, né, para trabalhar a linguagem de uma forma lúdica, né, jogando com um trocadilho, que é o André Aguiar. Então ele fez parte aqui da tríade que lançou esse livro, o Ainda Estavam Lá. E, por último, agora em 2021, então, vem aqui o Tragicômicos, esse texto, né, todo trabalhado de maneira artesanal. Então ele foi feito para circular em espaços de literatura alternativa, feiras, né, de feiras literárias, de editoras independentes, né, espaços que trabalham com publicações independentes. Então ele vem com uma proposta assim de chegar a esse outro público, que é o Tragicômicos. E, de repente, a gente, se vocês quiserem, a gente pode ler alguma coisa também aqui relacionado ao Tragicômicos. Sim, se tu puder selecionar alguns micropontos para ler para a gente. Uhum. Tá, vamos selecionar. Aí, de repente, se alguém quiser, se alguém tiver os textos, eu sei que alguns
estão acompanhando aí, tem, né, os livros, se quiserem também participar, né? Mas vamos lá. Esse daqui é um texto criado em forma de diálogo, então, né, que brinca com a palavra, né? Essa coisa de brincar com a palavra e com as potencialidades dela é um exercício que eu gosto de fazer, né? Então, o que eu me desafiei a brincar com a palavra coisa, né? Que a gente usa a palavra coisa para qualquer coisa. Então, a ideia é brincar um pouquinho com esse texto, né? Então, diz assim: quer saber de uma coisa? Que coisa? Aquela coisa. Não me diga que é a mesma coisa. Sim, exatamente a mesma coisa. Que coisa, hein? Nem me fale dessa coisa. Verdade. Melhor deixar essa coisa quieta. Isso e qualquer coisa, ninguém sabe de coisa alguma. Vai que acontece alguma coisa, né? Credo, nem pense nessas coisas. Deixa essa coisa para lá. Então, a ideia aqui, então, é jogar com o lúdico, né? Brincando. Thaís, obrigado, Thaís e Gustavo, aí participando. Esse faz parte dos cômicos, né? Ele é um livro que ele tem, de um lado, 20 contos cômicos, né? Trabalha com a ideia de humor, e de outro, 20 contos trágicos. Elas meio que se misturam, você vai ter conto trágico no humor, e vai ter humor no trágico, né? Mas a ideia, inclusive o trágico, ele traz, né, a tarja preta aqui, né? Noia, a Thaís diz que Noia é o favorito dela, né? Então vamos, em homenagem à Thaís, que tá participando aqui, vamos tentar achar aqui o Noia, que é uma crítica social, né? Então, ou seja, a gente trabalha também com humor, mas trabalha com essa perspectiva aí de análise né, da sociedade, quase que como um cronista, né? Usando da palavra para construir textos de engajamento social. Achei aqui. Então, em homenagem a Thaís, então, o texto do lado Trágicos, Noia, no cachimbo, coube cada utensílio da casa, por fim, a casa. Então, essa é uma dessas muitas histórias que nós conhecemos de pessoas, né? E eu tenho pessoas muito próximas que realmente foram se afundando nas drogas e perdendo tudo, né? Enfim, é um caminho quase que sem volta, né? A Cirlei gosta muito do Sala de Professores, né? E a Sala de Professores aqui está no Cômicos. Vamos ver se a gente acha aqui. A Sala de Professores. Vamos ver aqui. Aqui, Sala de Professores. Alguém viu a revistinha da Avon? Então, temos aqui, que é muito característico, né? Não existe sala de professor sem a tal revistinha da Avon. Agora ela vem duas, antes ela vinha só os cosméticos e tal. Agora tem a Avon Casa, né? Eu percebi lá na escola que tem a Avon Casa. Então, tipo, você às vezes não encontra um livro, né? Às vezes tem professor que não lê, né? Mas a revistinha da Avon ele não deixa de folhear, né? É bem característico. A Kátia falou ali, deixa eu ver aqui, qual foi que a Kátia pediu, Kátia? Pedófilo, né? Pedófilo. É um trocadilho, né? A gente brinca aqui com a palavra pedófilo, cria o pedófilo, né? Um neologismo, e o conto diz assim: manda nudes do pezinho. Então, ele entra no humor, mas acaba sendo um pouco trágico, né? Veja que os contos, eles misturam um pouco. Tem essa questão dos relacionamentos afetivos também, né? Que a gente explora bastante, né, nos textos. A gente sempre se sente injustiçado, às vezes, quando termina um relacionamento, né? Aquelas perdas que a gente tem, né? Então, já vamos para a cartomante.
tem um injusto, né? Um microconto intitulado Injusto, que está aqui na parte de humor, mas caberia na parte de trágicos. Eu realmente fiquei na dúvida se eu colocaria cá ou lá. E aí diz assim, ó, eu dei tudo o que ele queria, amor, fidelidade, carinho, atenção, dinheiro. Até o cu eu dei. Ele me deu um pé na bunda. Então, aqui o traje cômico da vida cotidiana, a vida como ela é, né? A Kátia falou ali qual que era mesmo? Desculpa, Cartomante, né? Nesse livro em específico, a Cartomante, eu gostei muito do trabalho que foi feito aqui pela Lina Bá, né? Que é a pessoa responsável pela Fotolab, a editora, e ela brinca, não sei se dá para ver aqui, ó, a Cartomante. É como se fossem as cartas postas, o título, né? Ela vai brincar muito com a imagem, assim, dos textos, né? Parece que um pouco que é alusivo ali, os caleidoscópicos. Ou, por exemplo, o concretismo lá da geração de 60, né? E a Cartomante diz assim, ó, quase que meio que inspirado no Machado de Assis, que também é o meu escritor preferido, diz assim, diz aqui que você está sendo enganado. Então, essa coisa de brincar, né? Inclusive um pouco com o conto do Machado de Assis, né? A cartomante do Machado de Assis e dessa coisa, né? De que a cartomante às vezes lê, às vezes nos engana quando faz a leitura, né? Deixa eu ver aqui os comentários, deixa eu abrir aqui a lista de comentários. A Kátia diz Tragicômicos que é um dos livros esteticamente mais bonitos que eu tenho. Muito bem feito, textos muito criativos, fora que é um livro muito cheiroso. E realmente, quando a Kátia comentou isso, eu fui perceber. Eu não sei se é o papel, né, que a editora acabou escolhendo, mas ele é um livro que, além da gente tentar trabalhar de uma forma estética, né, uns textos bem construídos, ele tem esse cheirinho bem gostoso. Então, esse realmente é um livro que eu particularmente gosto muito, assim, talvez por ter essa pegada artesanal, né, por ter sido feito de uma forma bem carinhosa, bem atenciosa, enfim, ele ganhou uma característica que eu particularmente tenho gostado muito. Não sei se... Perdão, Sheis. Queria aproveitar para ver se o público tem alguma pergunta, queria fazer algum comentário. Pode ficar bem à vontade. Eu sou Adriano Cabresto. Se alguém tiver alguma pergunta, realmente pode ficar à vontade. Ou se alguém quiser ler algum texto também. O Gustavo perguntou qual o seu próximo projeto para a literatura. Então, Gustavo, a gente nunca deixa de escrever, né? Eu tenho o blog, o Esferográficos Blog, que é onde eu vou guardando os textos, e ali eu tenho vários projetos escritos, né? Tem poesia, né, que pode de repente sair, tem aforismo, que não é que embora seja um gênero literário mais próximo assim da filosofia, né, são tiradas, né, pensamentos filosóficos, mas no meu caso ele vai mais para uma linha de humor mesmo, de deboche, de escárnio, né? Tem o Desaforismos, que é um projeto que talvez saia bilíngue para uma editora universitária, lá, a Universidade Estadual de Maringá, onde tem uma professora que está fazendo a tradução para o espanhol, e a ideia é que possivelmente nós o lancemos, então, esse livro de aforismos, os Desaforismos, né, 2022, 2023. Eu tenho um projeto de livro infantil, onde eu trabalho com o miniconto numa pegada poética aí, né, e de uso da linguagem, assim, brincando um pouco com a linguagem que é o Zoumini, que possivelmente esse vai sair ano que vem pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú. Ele foi aprovado esse ano, a gente não conseguiu executar,
em virtude da contabilidade de um projeto anterior, que precisávamos fazer ajustes, e o contador não deu conta de fazer, né, um ajuste no tempo viável. Então, a gente ganhou, mas não levou. Então, vamos encaminhar o projeto novamente, né? Enfim, e tem vários projetos, ou seja, eu escrevi agora, em julho, uma coletânea de microcontos para a Universidade Federal de Santa Catarina, que vai sair agora um livro impresso e e-book, né, com alguns textos relacionando pandemia e biblioteca. Esse era o desafio, o mote era trabalhar com a pandemia e a biblioteca. Saiu agora recente, e alguns que ainda a gente vai lançar. Agora a gente lançou em Balneário Camboriú, vai lançar em Jaraguá do Sul um texto que eu trabalhei com roteiro de cinema, né, que eu fiz com o Carlos Henrique Schroeder. Um roteiro, aqui a Thaisa também é coautora desse projeto. Então a gente vai lançar agora, a gente lançou em Balneário Camboriú, vai lançar em Jaraguá do Sul, então, textos de roteiro de cinema e contos, né? Então também são outros textos. Enfim, são vários pequenos projetos e uma produção contínua que a gente tem, e conforme surgem editais, eu gosto muito de submeter a editais os textos, né, que aí é muito mais fácil de publicar. Então, né, basta ter um bom projeto, aprovar, e aí a gente consegue fazer com que esses textos circulem, né? Então, os projetos são esses, continuar escrevendo, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo os encaminhamentos. Bom, a Thaisa perguntou, Adriano, a que você acredita a potencialidade literária presente nos microcontos? Olha, a potencialidade literária, então, olha, eu não posso dizer que é simplesmente a concisão, porque tem muita gente escrevendo, né? A questão é isso, né? O microconto ele se tornou tão popular que muita gente arrisca, mas pouca gente acerta no miniconto, né? E eu acho que um miniconto tem potência quando ele te toca, né? Quando ele é poético, né? Ou quando ele te desconcerta, né? Te impacta de alguma forma. Então, assim, é importante pensar, por isso que não é fácil, né? É aquilo que eu havia dito no início, né? Um miniconto é um texto onde o autor tem tempo para escrever e para um leitor que tem pressa de ler, mas essa pressa eu li, acabou a leitura num instante, mas o impacto dessa leitura tem que ficar. E aí o miniconto só vai ganhar quando esse impacto permanecer no leitor, mesmo nessa leitura rápida. Então, assim, é difícil precisar o que gera potência na palavra, porque depende muito do leitor também, né? Tem alguns leitores que se impactam, eu vejo assim, quando eu faço um texto mais lírico, poético, que tem uma, né, que ele está mais para poesia do que propriamente para um mini conto, né, algum leitor mais especializado, né, comenta, nossa, esse texto tem muita potência, né, ou me impactou de alguma forma. Mas geralmente esses textos não fazem muito sucesso, né? De repente você faz um trocadilho, faz uma brincadeira, né? Joga com temas que às vezes as pessoas gostam, como política, ou a questão da, do erotismo mesmo, as pessoas gostam muito desses textos. Esses têm mais visibilidade, curtidas e comentários e compartilhamentos, né? Então, isso depende muito de como impacta o leitor, né? Mas é importante que você tenha a percepção de tentar trabalhar o texto de forma a dar potência às palavras, né? Criar imagens, criar sensações. Tem minicontos que eles valem por um romance inteiro, isso não tenha dúvida. Tem minicontos que eles são tão fortes, tão impactantes, que vale mais do que um romance inteiro. Então, olha só que interessante isso, né? Então, às vezes as pessoas pensam nesse sentido, né? Tá, mas
literatura, essa literatura mínima, parece que até eu consigo fazer, parece que são frases soltas, parece que cada um consegue. E não é, gente, não é. Eu acho que existe toda uma preocupação estética grandiosa ali, né, com relação ao seu texto. Não sei se eu pude conseguir responder. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, a gente pode seguir. Tá. Então, como que a gente faz para adquirir os teus livros, seja o Papum ou os outros que estão saindo agora, os que já saíram? Então, esses que são de edital, eles acabam rapidinho, né? Com exceção do Ainda Estavam Lá, que eu tenho exemplar e posso encaminhar para as pessoas que se interessarem, os que estão vendo agora, os que vão ver depois essa gravação. O outro livro que é fácil de conseguir é o Papum, né? Entrei em contato recente com a editora assim me disse que está no catálogo da Viseu, então uma das formas é pedir pelo site da editora Viseu, né, e eles encaminham. Eu sei que a Amazon vende também, né, os livros pela Amazon. Eu, particularmente, não tenho comigo, né, senão poderia, em situações de pessoas próximas, entregar em mãos, né? Mas é através da internet. Eu sei que a livraria catarinense, Balneário Camboriú, você consegue encontrar. Aqui na cidade, né, ali no shopping, você consegue também comprar o Papum Microcontos. Bom, então, para finalizar a nossa entrevista, que dicas você daria para quem quer ser um escritor ou uma escritora? Então, eu acho que quem quer ser um escritor deve, antes de mais nada, ler muito, ler os clássicos. Também, além de ler, deve escrever, reescrever de novo. E compartilhar. Depois disso tudo, compartilhar, socializar, mostrar para as pessoas, né? Fazer com que o texto ganhe em circulação. Então, é ler muito, ler de tudo, em especial os clássicos, escrever, reescrever, né, porque o texto ganha na reescrita, né, e depois compartilhar, porque a gente não escreve para a gente, né, com raras exceções, né, Silei, que estávamos comentando, de algumas pessoas muito talentosas que escrevem para si e deixam na gaveta. No geral, os escritores, quando se entendem enquanto escritores, escrevem para as pessoas. Então, esses textos precisam ser socializados. É isso. Perfeito, então. Muito obrigada, Adriana, pela participação. Obrigada a todas e todos que participaram desta, que foi a nossa última entrevista deste projeto, que contou com o apoio da Lei Incentiva à Cultura de Balneário Camboriú. E acompanhe este e outros episódios através do nosso canal no YouTube Mediação LIC BC e também no nosso Instagram, Mediação LIC BC. Tenham todos uma ótima leitura e muito obrigada novamente. Obrigado.